Será que as quedas bruscas de bilheteria significam que o público está saturado de filmes de super-heróis? A verdade é que o público não está saturado de filmes de super-heróis. O público está saturado de filmes de heróis ruins e medíocres e histórias que já foram contadas da mesma maneira há décadas, mas com uma nova roupagem. Quando Homem de Ferro apareceu pela primeira vez nas telas em 2008, a pouca influência dos super-heróis no cinema estava prestes a passar por uma reviravolta. Começava ali o universo cinematográfico da Marvel, uma das franquias mais lucrativas do mundo, que por um tempo dominou os cinemas do mundo todo. Agora, 15 anos de uma pandemia depois, o cenário é outro. Apesar das histórias protagonizadas por seres superpoderosos continuarem marcando presença nas salas do cinema. Contudo, cada vez mais ouvimos falar sobre o termo fadiga de super-heróis, como se o público que vibrava a cada nova estreia do CM no cinema já não se interessasse mais por esse tipo de produção atualmente. Basta dar uma olhada nas recentes bilheterias da Marvel para perceber que os ventos parecem estar a mudar de direção. Fique aí e vamos entender melhor o que está por detrás da fadiga de filmes de super-heróis. Vingadores Ultimato foi um marco na história do CM. Para muitos, marcou o fim de uma era. O filme, dirigido pelos irmãos Russo, levou muitas pessoas às salas de cinema em 2019, arrecadando mais de 2,8 bilhões nas bilheterias mundiais. Acima dele, temos apenas Avatar de 2009, com 2,9 bilhões arrecadados. O que aconteceu para que, desde então, nem mesmo a Marvel conseguira emplacar outro sucesso tão estrondoso quanto o Ultimato nos cinemas, com a única exceção de Homem-Aranha sem voltar para casa? Para entender o que está a acontecer, vamos analisar o que os números das bilheterias dizem. Desde o início da fase 4 do CM, a Marvel já colocou 9 filmes da franquia nos cinemas, sendo que os 3 primeiros foram lançados em contextos pandêmicos, com Sem Volta para Casa ensaiando um retorno em massa do público às salas de cinema. Como é possível notar, desde o lançamento de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o CM não conseguiu ainda ultrapassar a marca de 1 bilhão em bilheteria, algo que acontecia com uma maior frequência durante as primeiras fases do estúdio. Nem mesmo Guardiões da Galáxia Volume 3 conseguiu ultrapassar o marco. Outra questão que vale ser ressaltada é que atualmente está acontecendo uma tendência de quedas bruscas de bilheterias de filmes de super-heróis, como aconteceu com Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que até conseguiu uma abertura considerável com 106,1 milhões, mas houve uma queda de 69% em relação à estreia do filme nos cinemas, o que mostrou uma falta de interesse do público pela produção com a passagem do tempo. Já com a DC, o cenário é outro. Com lançamentos mais regulares, o DCU ainda sofre para encontrar seu espaço em Hollywood, o que por si só já serve como um motivador para o desinteresse do público. Em 2021, por exemplo, o ano em que a Marvel colocou 4 filmes nas telas do cinema, a DC colocou apenas um, o Esquadrão Suicida, que arrecadou 168,7 milhões em bilheterias mundiais. Mano, se você chegou até aqui, inscreva-se e deixe o like. Aproveite e comente o que você acha disso tudo. Depois que a pandemia começou em março de 2020, o mundo já não é mais o mesmo de antes. Além do isolamento social e das perdas provocadas pelo coronavírus, nós ainda enfrentamos consequências dos momentos mais críticos da pandemia, mesmo 3 anos depois, e a indústria audiovisual não é uma exceção. Com cinemas fechados, filmagens interrompidas e produções indo parar diretamente nas plataformas de streaming. Além disso, com a volta gradual dos cinemas físicos, muitas produções ganhavam janelas de exibição curtas, sendo que a grande maioria chegava às plataformas digitais em um período de 45 dias após a estreia. Logo, com tantos lançamentos sendo disponibilizados rapidamente no conforto das residências até hoje, muitas pessoas seguem preferindo esperar que os filmes apareçam nos serviços de streaming, ao invés de irem até uma sala de cinema, principalmente com o crescente aumento dos preços dos ingressos. Outra coisa que teve um impacto gigante para a fadiga dos super-heróis foi a crítica de alguns diretores. Em 2019, o ano de encerramento da fase 3 do CM,
Martin Scorsese tornou-se pioneiro da enxurrada de críticas que os filmes de super-heróis estão a receber nos últimos anos. Tudo começou com uma entrevista na revista Empire, em que Scorsese foi questionado sobre sua opinião a respeito do CM, e ele não foi muito agradável na resposta, dizendo: "Eu não já assisto, eu tentei, sabe, mas não é cinema. Honestamente, o mais perto disso, por mais bem feitos que sejam e com atores fazendo o melhor sob tais circunstâncias, são parques temáticos. Isso não é cinema com seres humanos tentando transmitir experiências emocionais e psicológicas a outro ser humano." Ao dizer que filmes de super-heróis não eram cinema, comparando-os a parques temáticos, Scorsese causou uma intensa resposta dos fãs, críticos e outros profissionais da indústria do entretenimento, que segue repercutindo até hoje. Afinal, as pessoas estão ou não cansadas de filmes de super-heróis? Apesar de não haver uma resposta definitiva, é nítido que, se analisarmos os dados de bilheteria e o atual cenário do mercado, houve uma queda no interesse do público por filmes de super-heróis. Contudo, isso não significa que as pessoas pararam de consumir esse tipo de filme. Como podemos ver, a animação do Homem-Aranha através do Aranhaverso conquistou o coração do público e da crítica especializada. A média no Rotten Tomatoes, por exemplo, é de 95% da aprovação dos críticos e 94% da aprovação da audiência. Por outro lado, a saturação se deve ao alto volume de lançamento de histórias desse tipo. O CM, por exemplo, lançou só 9 filmes em pouco mais de 2 anos, sem contar o lançamento de séries de TV no Disney Plus. Outra coisa que precisamos entender é que as pessoas não querem mais saber de histórias bobas que seguem a mesma fórmula desde os anos 2000. O público quer histórias em que possam se relacionar, se emocionar e que façam sentido dentro do nosso mundo. Por mais que filmes de super-heróis sejam completamente ficcionais, grandes obras se abraçam em aspectos sociais da vida real para criar um enredo envolvente para o espectador. The Batman, por exemplo, muito elogiado pela crítica e pelo público, não somente por ser uma adaptação pé no chão do Cavaleiro das Trevas, mas por fazer com que haja um vínculo entre personagem e espectador, por fazer com que haja uma construção palpável de uma história baseada em aspectos morais do ser humano. Isso não significa que todos os próximos filmes precisem ser sérios e sombrios como The Batman. O próprio Batman vs Superman de 2016 prova que ser escuro e moralista não torna uma obra isenta de críticas, muito pelo contrário. E o que você acha disso tudo? Inscreva-se e até o próximo vídeo.